Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 18. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Bom domingo para você, que Jesus te abençoe com sua graça e seu amor inefável, que você compreenda o motivo e creia na vinda de Jesus Cristo e receba-o como seu Senhor e Salvador. E tudo isso é o presente que Deus nos concede. Estamos aí
pensando no Natal, já comemorando, já vendo tantos enfeites, mas o presente maior foi Deus quem nos deu. O presente melhor, o presente sem igual, Jesus Cristo. Homens sábios e outros não tão sábios é o nosso assunto. Conforme já lemos em Mateus capítulo 2, de 1 a 18, que conta a visita dos magos que vieram para adorar o rei. E onde eles foram? A Jerusalém, que era a capital, foram ao palácio. E naquele tempo, quem reinava, quem estava ali governando era Herodes. Nos dias de Herodes, Jesus nasceu em Belém. E eis que esses magos vieram para adorar Jesus, e a Bíblia fala que Herodes ficou sabendo sobre aqueles homens e também ficou alarmado, ficou assustado. O versículo 3 de Mateus capítulo 2 nos diz assim: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Toda Jerusalém e o rei Herodes. E ele ficou alarmado. Como assim um rei nascer aqui em Jerusalém, na minha capital? E a sua atitude foi mandar averiguar por meio de quem? Dos principais sacerdotes e os escribas, aqueles que conhecedores da lei do povo judeu, e lhes perguntar que lugar nasceria o Cristo. Então, versículo 4, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E o curioso é que os estudiosos da palavra, os estudiosos, os escribas, eles sabiam exatamente e eles responderam em Belém da Judéia, nos versículos 5 e 6 de Mateus 2, em Belém da Judéia, é a terra que Jesus nasceria, que o Cristo nasceria, que o Messias prometido viria, nasceria em Belém da Judéia, eles responderam. E vejam, eles responderam sem titubear, sem vacilar, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém Efrata, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então eles responderam corretamente, eles tinham conhecimento, eles tinham familiaridade com a palavra de Deus, deram a resposta adequada, deram a resposta com facilidade. Mas nenhum deles foi até Belém adorar o Messias. Aprendemos aqui que até hoje muitos conhecem, muitos até citam a palavra, muitos têm o conhecimento da palavra de Deus, mas são poucos. Ou
essas pessoas que conhecem a mensagem, conhecem a palavra de Deus, leem, estudam, essas pessoas têm esse tamanho conhecimento, mas têm pouca vontade de viver esta verdade, esta palavra. Assim como esses homens. Eles conheciam, mas não foram lá adorar o Messias. E Herodes, que era o rei cruel, nós podemos ver na história, esse Herodes, ele era cruel, era tirano. Ele matou a sua esposa e matou alguns de seus filhos. Era muito cruel. E ele acabou morrendo de vermes também. Mas nesse tempo aqui que ele reinava, ele mandou chamar ali aqueles sábios, aqueles magos, de maneira secreta. E perguntou para eles com precisão quanto ao tempo em que a estrela desaparecera. Vocês chegaram aqui, até aqui, há quanto tempo vocês viram essa estrela? Há quanto tempo ela apareceu? E mandou que aqueles homens fossem a Belém. Então vão lá a Belém e procurem o menino, e quando vocês o encontrarem, voltem, me informem sobre o menino, onde ele está, que eu também quero ir adorá-lo. Claramente, nós podemos ver agora pela narrativa aqui de Mateus que a intenção de Herodes não era boa. Ele tinha outras intenções e ele estava falando uma grande mentira, estava enganando aqueles sábios, fingindo que queria adorar o Messias, o rei que havia nascido. E esses sábios partiram. Então tá bom, não é em Jerusalém, é em Belém. Então vamos a Belém. E claro, rei Herodes, claro, que assim que o encontrarmos, nós o informaremos. E assim foi os sábios para adorar o rei, o Messias. Esse Herodes, embora tenha sido o rei, era considerado Herodes o Magno. Herodes é um título, não é um nome, é um título. E esse Herodes, que reinava aqui nos dias que Jesus nasceu, sendo um homem cruel, tirano, e cometeu tantas atrocidades, e no seu coração ele não tinha a sabedoria que aqueles sábios tinham ou tiveram. Esse Herodes, a intenção dele não era adorar Jesus. O que aprendemos aqui, meus queridos, é que muitas pessoas, muitos, estão até na igreja, estão com a Bíblia na mão, leem até a Bíblia,
mas não conhecem o verdadeiro Rei, que é Jesus Cristo. Não conhecem as intenções daqueles que se dizem, muitas vezes, cristãos ou crentes, né? Podemos dizer crentes, mas é apenas de nome. E muitos estão aí e não gozam, não obtêm essa sabedoria do Espírito Santo. São pessoas com o coração endurecido como Herodes, que enganam, que fingem que querem adorar ou que adoram, mas não adoram. Eles adoram outra coisa, mas não o Rei verdadeiro, que é Jesus Cristo, que havia nascido. Creia em Jesus Cristo, viva e adore de verdade o Rei Jesus. Seja sábio e não uma pessoa sem sabedoria. Abra seu coração para que o Espírito Santo te ilumine e esclareça a verdade que é Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo domingo. Um Feliz Natal para você, na paz do Senhor Jesus.